Bom, continuando aqui nossa revisão sobre termometria, né, cito o problema, ele fala o seguinte: sobre o zero absoluto e a escala Kelvin estabelecida com base nesse conceito, assinale a ou as alternativa ou alternativas correta ou corretas aqui no caso, né? E só para a gente relembrar rapidamente, a escala Kelvin, que é a escala do sistema internacional, você não pode esquecer isso quando a gente fala de temperatura. Temperatura faz o quê? Temperatura mede o grau de vibração das partículas. Os seus pontos aqui no caso vai de quanto, né? Vai de 273 para a água se transformando em gelo, aqui no caso, né? E 373 para a água fervendo, né? Então, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, aqui no caso, para a água. Só que essa escala, né, ela vem muito mais. Só comparando com a escala Celsius, só para a gente brincar, relembrar rapidamente, a escala Celsius, ela vai de quanto, né? Ela vai de zero, então o Celsius, ele falou que na escala dele, a água congela zero, e para o Celsius, a água ferve a 100 graus, né? Já o Kelvin, que é a escala oficial, a água não congela a zero. A água congela a 273 Kelvin, no caso, né? E a água não ferve a 100, como o Celsius fala, ferve a 373 na escala Kelvin. Lembrando que a escala Kelvin é a escala correta, é a escala que a gente usa no Sistema Internacional de Unidades. Professor, mas então, se a água congela a 273, qual que é o mínimo dela? O mínimo dela tem um valor, tá? O mínimo dela é zero, tá? Do zero Kelvin. Então, zero Kelvin é a temperatura mínima que um objeto pode ter ou pode assumir aonde as suas partículas, a priori, estariam paradas. Então, qualquer objeto que atinja zero Kelvin significa que suas partículas e moléculas param de vibrar, né? Param de se mexer. Nunca ninguém chegou nessa temperatura, tá? Só para você ter uma ideia, né? Mas se chegar nessa temperatura, o objeto, as partículas param de vibrar. Sabendo disso, né? Vamos ver que alternativa por alternativa para ver o que ele diz. Aqui no item A ele fala: o zero absoluto equivale a uma temperatura de 273,15 graus Celsius. Negativo, né? E não positivo, né? De fato, se eu comparar isso aqui, ó, de fato vai ser isso mesmo, vai ser menos 273, né, que tem uns quebradinhos aqui que eu não coloquei, grau Celsius. De fato, zero Kelvin equivale a isso, só que é negativo. Então, como aqui não está negativo, isso aqui está errado, tá? O que diz aqui o item B? O zero na escala Kelvin corresponde à temperatura de congelamento de um gás ideal, que corresponde a aproximadamente 273 graus Celsius, correto, né? Então, como ele fala que é aproximadamente, porque tem esses quebradinhos aqui, né? Mas como ele falou, aproximadamente está certo, né? Então, esse é a temperatura do zero Kelvin, o zero absoluto, comparado com a escala Celsius, beleza? Então, o item B está certo. O que diz aqui o item C? A escala Kelvin foi elaborada tomando-se como limite inferior o zero Kelvin, ou seja, o zero absoluto. Perfeito, está correto. Letra D fala: a escala Kelvin, assim como outras escalas, não possui um valor máximo para suas temperaturas registráveis. Também está certo, tá? Quando a gente fala que o limite dela é 373, na verdade não é limite, né? É um ponto aonde a gente conhece da água. Então, esse ponto aqui fixo que a gente diz é 100 graus para a água ferver na escala Celsius e 373 na escala Kelvin para ferver. Mas qual que é o limite delas? Não tem limite. Aqui pode subir para o infinito, tá? Essas temperaturas. Agora, o mínimo não. O mínimo tem limite. O mínimo é o zero Kelvin. Zero Kelvin significa é o limite máximo de temperatura que um objeto pode assumir no caso. Não tem valores negativos para o Kelvin, tá? Então, você nunca vai ter 2 negativo na escala Kelvin, por exemplo. O que diz aqui o item E? É possível converter uma temperatura de Kelvin para graus Celsius subtraindo-se aproximadamente 273 do primeiro valor. E é verdade, né? Se a gente lembrar lá da equação Tc sobre 5, que a gente até usou na equação na questão anterior, não é assim que a gente calcula quando a gente quer converter Celsius para Kelvin, a gente usa essa relação matemática, 273 aqui no caso, né, sobre 5. Então, essa é a fórmula que relaciona a escala Celsius para a escala Kelvin. Então, de fato, a gente pode ver aqui ó, que esse 5 ele pode cortar com esse 5, vai sobrar o quê? Vai sobrar que Tc é igual a quem? Que é igual a Tk menos 273. Então, se de fato eu quero descobrir qual que é a temperatura de Kelvin em Celsius, basta o quê? Subtrair 273, como o problema aqui falou, né? Então, essa afirmação também está correta. Então, a gente fica com quais corretas aqui? Então, o item B está certo, o item C está certo, o item D está certo e o item E também está certo. Bacana? É isso.